Nova York é tão caro assim? Planejam comprar uma casa? Se mudar de novo de apartamento, por quê? Quais canais você tem acompanhado pelo YouTube? Vocês sentem que vão ficar muito tempo em Nova York? Oi, oi! Começando outro vídeo aqui de conversinha, de bate-papo com vocês. Dessa vez respondendo algumas perguntas. Eu percebi que fazia bem mais de um ano que eu não gravava vídeo respondendo perguntas e decidi então abrir uma caixinha lá no Instagram. Vocês me mandaram muitas perguntas legais. Eu acabei selecionando as que apareceram mais vezes, que aí eu entendi que vocês tinham mais curiosidade, mais interesse e trouxe aqui pro vídeo. Então é ótimo também pra gente conversar, dar uma atualizada. E querendo ou não, até pra quem chegou mais recentemente no canal, me conhecer um pouco mais também. Bom, eu anotei aqui, fiz um aglomerado aí de perguntas que eram bem parecidas, então respondo de uma vez. E aí a gente vai conversando. A primeira pergunta: Nova York é tão caro assim? Planejam comprar uma casa? Talvez morar em algum subúrbio pra ter uma casa um pouco maior? Essa pergunta, ela sempre aparece quando eu abro caixinha de perguntas. Sim, Nova York é tão caro assim. Desde que a gente se mudou pra cá, a gente veio com essa consciência de que era uma cidade muito cara, né? Acho que no geral, cidades grandes metrópoles têm um custo de vida bem mais alto. Sei também que os valores têm aumentado no país todo, não é algo exclusivo dessa cidade, mas como ela já era uma cidade muito cara, ela ficou muito mais cara. Esse ano vai dar 4 anos que a gente mora aqui. Agora a gente consegue perceber o quanto aumentou desde quando a gente chegou, em 2022, até agora, 2026. Eu acho que esse último ano foi o ano que a gente mais sentiu aumento nos valores, principalmente de questão de alimentação, de mercado. Muito pelo que tem acontecido nesse último ano. Então, ela sempre foi uma cidade muito cara, mas tem ficado cada vez mais caro. Aluguel, moradia, né? Alimentação, enfim. E aí, emendando essa resposta, é também o motivo pelo qual... Um dos motivos pelos quais a gente não planeja comprar uma casa. Primeiro porque a gente nunca teve essa vontade, a gente não se vê envelhecendo nessa cidade, a gente não planeja algo a tão longo prazo assim. E também por conta, obviamente, do valor. Comprar uma casa aqui em Nova York ainda é algo assim bem distante da nossa realidade, é algo muito caro. Então, juntando esses dois fatores, não planejamos comprar uma casa. E sobre a pergunta de morar em um subúrbio para conseguir ter uma casa maior, também não. Eu acho que eu já comentei aqui no canal pra vocês. A gente isola muito Nova York do resto do país. A cidade é muito diferente das outras cidades dos Estados Unidos, e foi por isso que a gente também veio pra cá, né? Por gostar exatamente de como a cidade funciona, conseguir fazer tudo a pé ou conseguir também fazer coisas de transporte público, de ter absolutamente tudo junto e misturado, coisa que não acontece em subúrbios. Pra quem não sabe, vou explicar de uma forma bem simplista assim, mas igual aqueles filmes que a gente vê, né? Filmes americanos que tem aquele monte de casa, geralmente casas grandes, para uma família única, uma do lado da outra, não tem nada em volta. É quase como se fosse um grande condomínio fechado. Só que não é um condomínio fechado, é de fato a cidade, ela é constituída dessa forma e existem leis de zoneamento, então nessas áreas onde se tem essa parte residencial não pode se ter um cafezinho, não pode ter um mercadinho, uma farmácia. Para você ter acesso a toda essa parte mais comercial, você tem que necessariamente pegar o seu carro e ir até esse centro, então as coisas ficam longes, então não é um estilo de vida que eu acredito e que eu gosto, então por esse motivo eu não moraria num subúrbio, mesmo que a casa seja maior, enfim. Eu gosto de realmente viver numa cidade onde se tem tudo junto, onde as coisas são bem misturadas, onde a cidade não é feita para carros e sim para pessoas, que é exatamente o que a gente consegue fazer aqui, né? Ir de um ponto para outro ou andando ou de transporte público. A segunda pergunta é sobre mudança. Se mudar de novo de apartamento, por quê? Não é muito trabalho? Pra quem perdeu isso, eu comentei acho que umas 2 vezes nos vídeos mais recentes, de que a gente planeja mudar de apartamento. E aí, já respondendo a pergunta, sim, é muito trabalhoso, é muito custoso, né? Se gasta bastante dinheiro, é cansativo também. Mas pra mim, pessoalmente, mudança nunca foi uma grande questão, assim. Por mais que eu sei de todos esses pontos que eu acabei de falar pra vocês, eu meio que sempre gostei de fazer mudança, de mudar de ambiente, de mudar de casa. Mas eu confesso que dessa vez eu planejava ficar
nesse apartamento no mínimo 2 anos. A gente vai ficar 1 ano e meio, né? Então tá perto, não tá tão ruim assim. Eu planejo fazer um vídeo explicando detalhadamente, assim, do porquê que a gente quer sair, do que a gente tá pensando pro novo apartamento, mas um dos pontos, assim, da nossa decisão é a questão da claridade. Quando a gente se mudou no inverno, que já tem uma baixa incidência solar aí, só que mudaram as estações e a luz não apareceu como a gente imaginava. E isso não afeta só a nossa vida como um todo, né? Nossa rotina de não ter luz em casa, principalmente por ficar 6 meses em inverno, isso faz muita diferença. Mas também afeta meu trabalho, né? Gravar os vídeos, eu tenho que usar muito mais luz artificial, me planejar muito mais pra gravar os vídeos. Também por questões de barulho nesse prédio. Vocês acompanharam um pouco da nossa saga, mas a gente teve bastante problema também com isso, que também afetou tanto a nossa vida pessoal quanto a minha vida profissional, né, o trabalho. Gente, várias coisas. Vocês lembram, né, que fazia, acho que 13 dias que a gente tinha se mudado para esse apartamento, o cano do nosso banheiro estourou, alagou o nosso apartamento e a gente tem essas questões até hoje as paredes não ficaram boas, até hoje o piso que foi trocado tem problema, assim, um caos. Eu tô rindo agora, mas foi o maior estresse de todos. E aí esses são só alguns dos motivos que nos fizeram tomar essa decisão de não renovar o contrato e começar a procurar outro lugar. Próxima pergunta. Como era a sua vida antes de viver da internet? Tenho flertado com a ideia de largar o CLT, mas são muitas questões, ainda que eu ame viver de design. Adorei essa pergunta. A minha vida antes da internet era uma vida de CLT. Eu trabalhava de segunda a sábado, sempre trabalhei de sábado. Eu trabalhava na área de design de interiores, mas voltado para infantil, então era um estúdio de design infantil / loja de mobiliário. Depois que eu saí desse meu emprego, a gente já tava planejando vir pra cá. Eu fiquei um tempo sem trabalhar, daí a gente tinha planejado de que com a nossa mudança pra cá eu ficaria sem trabalho. Quem lembra que quando eu comecei o canal eu tava até tentando mudar de área, eu tava pensando em fazer front-end, tava fazendo curso inclusive, mas aí tudo mudou de uma hora pra outra. O canal começou a dar certo e então esse virou meu trabalho. Mas a minha vida antes de trabalhar com a internet era essa. Morava em São Paulo, trabalhava em São Paulo. Sobre a ideia de sair do CLT, mas ser muitas questões, de fato, são muitas questões. Eu acho que, claro, cada caso é um caso, assim, mas na minha opinião, é uma decisão que tem que ser feita com muita cautela. Trabalhar de internet, são poucas pessoas que realmente conseguem viver, né, da internet, do valor que recebe. É uma coisa bem certa também no quesito dinheiro. Pode ser que num mês você ganhe super bem, pode ser que no mês que vem não apareça nenhum trabalho, assim como vários trabalhos de freelance mesmo, né? Você fica muito assim na mão de aparecer alguma coisa ou não. Quando você trabalha com, por exemplo, o YouTube, no meu caso, ele varia muito de acordo com o que eu vou fazer naquele mês. Então, quanto de entrega eu vou ter, quantos vídeos eu vou postar, se o vídeo vai bem ou não. Mas eu consigo ter mais ou menos uma noção de quanto eu vou receber, pelo menos no mínimo, todo mês. E aí, claro, cabe a mim postar mais vídeos e esses vídeos darem certo. Aí vai muito do algoritmo também. Mas eu sinto que é uma coisa um pouco mais segura. Quando você trabalha só com Instagram e publicidade, é que eu acho que é uma coisa um pouco mais complexa, porque a plataforma em si não monetiza, você depende da publicidade e aí é muito variável. Eu acho que eu largaria do CLT se eu tivesse uma boa estabilidade já trabalhando com a internet e tendo uma grana guardada, assim, pra, putz, esse mês não veio quase nada e eu preciso pagar minhas contas, sabe? Ou, claro, se eu tenho alguém que consiga me apoiar durante esses meses, que consiga dividir aluguel ou banque o aluguel num primeiro momento em que o dinheiro ainda não é suficiente ou sei lá, alguma coisa aconteceu. Existem casos, né, que você consegue fechar um contrato um pouco maior com uma marca de publicidade, mas até nesses casos, mesmo que você feche um contrato, não é como se você recebesse todo mês exatamente como se você tivesse seu emprego CLT. A maioria das marcas só paga o primeiro vídeo que você entregar 60, 80 dias, eu já vi casos de 120 dias depois de você ter feito o trabalho, então também não é algo que você consegue contar todo mês, exatamente. Você fechou o contrato agora.
você entregou tudo, mas você só vai ver esse dinheiro daqui 60, 80 dias. E acho que para além do financeiro, né, que eu acho que é a maior parte e o maior medo de se largar o CLT, de não ter essa estabilidade, eu acho que eu diria também para se pensar muito bem sobre... Porque eu acho que a maioria das pessoas começa a trabalhar com a internet como um hobby, como um segundo trabalho, e aí vê que dá certo, vê que tá ganhando mais dinheiro do que CLT, e aí acaba fazendo essa troca. Assim como foi comigo, né? Eu não comecei o canal com essa ideia de trabalhar com a internet. Eu tava sem trabalhar, tinha acabado de me mudar, queria gravar essa experiência, tipo, aprender a editar vídeo e tudo mais, e acabou que no final virou meu trabalho. E acho que a maioria das pessoas é assim. A grande questão que eu acho que vale a pena se pensar é, quando você trabalha com a internet, por mais que seja um trabalho assim super privilegiado, você usa muito da sua imagem. Então não tem essa de, hoje eu não tô afim, cansei, não queria aparecer. Quando você tem o seu trabalho oficial, o seu CLT, o mês que você não tá afim de fazer um vídeo, que você não tá afim de fazer a sua postagem, você não faz, você não precisa aparecer toda hora, enfim. Porque aquilo é um extra. Quando isso se torna o seu trabalho, vira a sua obrigação, eu acho que muito desse prazer e dessa coisa de criatividade, de você sentir que tá sendo legal, pode ser que diminua, porque aí vira o seu trabalho, vira a sua obrigação. E você não tem mais essa opção de, esse mês eu não queria fazer tantos vídeos. Porque você não tem mais o seu CLT ali te dando esse apoio. Então eu acho que isso é um ponto a se considerar também, assim. Eu já vi pessoas que poderiam trabalhar 100% com a internet e não quiseram fazer justamente porque não queriam ter essa obrigação de estar sempre online, de estar sempre aparecendo, queriam conseguir manter isso só para um eventual, como um hobby ou como um freela, sabe? Uma segunda renda ali. Próxima pergunta. Qual conselho você daria pra Júlia quando começou no YouTube? E pra gente que é iniciante? Esse é bem difícil. Bom, qual conselho eu daria pra Júlia? Eu acho que eu falaria pra mim levar as coisas um pouco mais de boa. Não levar as coisas tão a sério. E quando eu falo não a sério, não é no quesito comprometimento, sabe? Porque isso eu sempre levei com muito comprometimento desde o início e continuo levando esse meu trabalho aqui com comprometimento e com muito respeito também, mas eu acho que desde o início, e não é exclusivamente do canal, tá, gente? Isso é uma coisa pessoal minha, que tenho tentado mudar. Eu levo muito as coisas a sério. E eu não acho que precisa. Eu acho que dá pra você ser comprometido, dá pra você ter respeito por aquilo, mas dá pra você ser mais leve, se divertir mais. Acho que levar as coisas a sério demais quebra uma parte muito legal, que é o quanto você consegue aproveitar daquilo. Pô, você passa, sei lá, ó tempo fazendo aquilo, trabalhando naquilo e você quase não consegue aproveitar porque você tá levando aquilo assim extremamente a sério, aquilo tem que dar certo, aquilo tem que ficar da melhor forma possível. Acho que um outro conselho também seria não ligar tanto pro outro. E esse conselho também é na minha vida pessoal. É na minha personalidade. Não me importar tanto com o que o outro acha, com o que o outro diz. Conseguir seguir mais o que eu tenho vontade de fazer, o que eu tenho vontade de falar, sem ficar pensando na reação do outro. E que eu acho que essas duas coisas andam muito juntas, você conseguir ser menos séria. Acho que isso envolve também muito um lado, assim, um ego, digamos. Você conseguir descer um degrauzinho e falar, viu, você não é tão importante assim, você não é o centro do mundo, as pessoas não estão tão interessadas assim. Tá tudo bem você errar. Tenho descoberto muito, ultimamente, nas minhas análises, de que esse negócio de você querer fazer as coisas certas, de você não se dar o direito de errar, de você ser a perfeccionista, é no fundo um ego, né? É no fundo você achar que você é a única pessoa que não pode errar, mas na verdade você não quer que os outros te vejam errando, mas você pode ver o outro errando. Então é um exercício também muito grande de conseguir se desprender, de levar as coisas mais de boa, de se colocar no seu lugar e falar que você não é tão importante assim. E aí eu acho que isso te dá uma liberdade tão grande e uma liberdade inclusive criativa muito grande, porque você consegue criar com menos amarras, com menos pensamentos sobre o outro. Acho que a dica maior
é a constância. Continuar sempre postando, continuar sempre fazendo, porque nem sempre vai dar certo o primeiro vídeo, o segundo vídeo, o terceiro vídeo, mas a constância, assim, eu vejo até hoje para grandes canais que eu acompanho, a constância é sempre a chave, continuar fazendo, continuar postando, que uma hora vai. Estão sentindo chegar a crise dos 30 ou tá de boas? Por aqui estou começando a pensar. Olha, eu não acho que seja a crise dos 30. Eu acho que é uma crise do mundo. Mas é sério, eu acho que por conta de como o mundo está, de tudo que tem acontecido, eu tenho entrado numa crise, já faz um tempo, de mais do que nunca viver é urgente. A gente não sabe, a gente nunca soube o dia de amanhã, mas agora a gente sabe muito menos. Tudo pode acontecer, tudo pode mudar. Então, eu tenho pensado muito em viver agora, viver o presente. Eu sempre fui uma pessoa muito ansiosa, sempre pensava a longo prazo, eu sempre vivi muito dentro da minha cabeça, de pensar muito assim, de ficar, imaginando como será a minha vida, imaginando como será o meu próximo apartamento, sempre criava muito isso na minha cabeça, assim, esse lugar, acho que essa idealização também, de certa forma. E desde muito nova eu sempre quis ser mais velha. Então eu sempre quis ser mais madura, eu queria fazer aniversário logo, sabe assim? E eu acho que pela primeira vez eu não tenho mais essa urgência, porque é quase como eu finalmente cheguei na idade que eu sempre quis. Então eu gosto muito da idade que eu tenho agora. Eu acho que envelhecer é um privilégio. Esse envelhecimento, ele traz tanta coisa boa, assim, tanto entendimento de si próprio, quebra de coisas que antes você se sentia perdida, enfim. Não que tudo tenha melhorado, óbvio. A gente sempre vai se sentir, acho que, meio perdida. Eu me sinto ainda. Mas estando nessa crise de viver mais agora, viver mais o presente, de reconhecer a importância do agora, é também uma crise de viver agora sendo eu mesma. Viver agora sem me moldar tanto ao que os outros querem, ao que os outros pensam, a descobrir mais sobre mim mesma, sabe assim? Porque essa vida, ela vai acabar e só eu posso viver a minha própria vida. Eu acho que eu passei muitos anos também vivendo muito com esse pensamento no outro, né? Em agradar e, de certa forma, ir se moldando muito ao longo dos anos. Então, se mudar para outro país também tem, acho que, essa questão de você se moldar. Você se molda pela língua, você se molda pro lugar que você tá. Então a minha crise foi estar cansada de me moldar, estar cansada de seguir os outros e finalmente conseguir seguir a mim mesma, me conhecer. É uma crise muito de autoconhecimento, assim. E eu acho que os 30, beleza, é uma idade, né? Chave, assim, que todo mundo fala. Mas eu acho que esses pensamentos, eles só vieram, essa crise só veio porque eu tive esses quase 30 anos pra amadurecer e agora eu consegui compreender muitas coisas que eu não compreendi antes. Gente, eu espero que minhas respostas não estejam ficando confusas. Eu começo a falar, eu começo a ir longe, filosofar, sabe? Vamos para a próxima. Sim, eu anotei tudo no meu caderninho. Quais canais você tem acompanhado pelo YouTube? Bom, tem acompanhado, eu vou falar das coisas bem recentes. Eu tô assistindo bastante um canal de um streamer que chama Ludwig. A gente já falou desse canal, acho que em live, no ano passado, se eu não me engano. Ele e o amigo dele, Michael, fizeram uma série de viagens pelo Japão no ano passado, em que eles tinham que ir de uma cidade até a outra muito longe, de moto, sem celular, sem mapa e sem poder falar inglês. Eles tinham que se comunicar, se virar em japonês andando de moto. E foi uma das coisas mais legais que a gente assistiu no YouTube. E aí agora eles fizeram a série da China. E tá sendo assim, a gente tá se segurando pra não terminar os episódios tão rápido, porque é muito bom. É tipo a melhor série de viagem nesse estilo, né? De não poder olhar o mapa. Fica até minha recomendação. É o que eu mais tenho assistido. Aí sempre, como vocês já sabem, todo almocinho aí, toda janta assistindo a Lanzoca e os amigos, Calango, enfim. Gosto muito de almoçar, jantar
assistindo a live deles, jogando. Amo assistir live de jogo, pra quem não sabe. Sempre tô assistindo também e tenho assistido ultimamente o canal Never Too Small, que é de design de interiores, arquitetura, apartamentos, casas pequenas. E eu gosto muito de assistir documentário. Eu amo assistir vídeo estilo documentário, mas gosto de assistir muito documentário mesmo. Aí tem um canal que chama DW, que ele é um canal de jornal. Ele tem tanto versão Brasil quanto a Alemanha, porque é entre esses dois países. E tem também o DW Documentary, que é o que eu tenho assistido ultimamente, que eu gosto bastante, porque aí são mais documentários mesmo, de tipo 30, 40 minutos. Isso é o que eu tenho assistido ultimamente no YouTube. Próxima pergunta. Você conseguiu ter sensação de pertencimento e planejamento a longo prazo morando fora? Não. Eu diria que eu me adaptei muito bem, mas sensação de pertencimento, não. Eu acho que, bom, uma coisa muito pessoal, mas eu acho que é muito difícil você ter verdadeiramente aquela sensação de pertencimento fora do seu país. Acho que muito também pelo fato que eu já comentei inúmeras vezes aqui no canal, de eu ter me descoberto mais brasileira morando fora do que quando eu morava no Brasil. E bizarro, né, ter me entendido dessa forma só quando eu saí do país. Mas acho que muitas vezes é necessário a gente sair do lugar, sair da ilha pra enxergar a ilha. E aí esse é um ponto muito grande, eu acho, de eu não conseguir ter esse sentimento de pertencimento, porque por mais que eu more numa cidade que é multicultural, que, enfim, é muito diferente do resto do país, eu ainda tô no país Estados Unidos, não consigo me conectar, eu não consigo gostar do sistema do país. Então eu acho que sempre vai ter esse empecilho, sabe, pra eu conseguir me sentir realmente pertencente, ter esse sentimento. E não conseguir fazer planos a longo prazo, acho que é justamente por eu não conseguir me ver a longo prazo aqui. A gente, quando decidiu mudar e tudo mais, a gente já meio que sabia que a gente não ia envelhecer aqui, que a gente não ia morar assim muitos e muitos anos. Então, acho que justamente por isso a gente também não consegue ter esse planejamento. Não consigo pensar, e não é uma realidade pra mim, comprar uma casa aqui. E acho que tem também sempre a questão de você ser imigrante, é sempre você viver numa constante incerteza. Por mais que você tenha os documentos, por mais que você tenha residência, enfim, eu acho que sempre fica um pezinho atrás de se eu precisar ir embora. Então você nunca consegue estar 100% tranquilo. Próxima pergunta. Vocês sentem que vão ficar muito tempo em Nova York? É a cidade dos sonhos pra vocês? Ainda gostam daí? Não. Eu acho que nunca foi a nossa cidade dos sonhos. Na verdade, eu acho que a gente não tem uma cidade dos sonhos. Tem lugares que a gente acha interessante, que tem curiosidade de saber como seria morar lá, mas acho que eu não tenho esse sonho assim, sabe? E aí, justamente por não ser a cidade dos nossos sonhos, eu não acho que a gente vai ficar muito mais tempo aqui, sinceramente. Não tenho nada decidido, não tenho nada planejado, mas eu sinto que cada vez mais e cada conversa nossa, a gente vem chegando na conclusão de que talvez a gente vá embora antes do que a gente imaginava. A gente ainda gosta da cidade, tá? Por isso que a gente ainda tá aqui. Mas eu acho que hoje em dia a gente não gosta mais tanto quanto antes. Eu acho que hoje a gente gosta dela de uma forma mais realista. Hoje a gente consegue ver mais os pontos positivos e também os negativos. Não acho e não existe cidade perfeita, mas acho que talvez existam lugares que fazem mais sentido para cada pessoa. E eu acho que a gente vem sentindo que aqui talvez já não faça mais tanto sentido assim. Acho que entre várias questões, incluindo valor, enfim, a questão também do barulho, de quão movimentado é e muitas coisas acontecendo, enfim, sempre muito caos ao longo dos anos também fizeram a gente repensar e pensar em quanto tempo que a gente deveria mais ficar aqui. Um dos motivos também que faz a gente pensar se esse é o lugar certo pra gente, se a gente deve continuar aqui, quanto tempo deve continuar aqui também, é o quanto que isso impacta, né, na nossa vida, na nossa qualidade de vida, de certa forma. O Vitor sempre teve uma hipersensibilidade a barulho e a estímulos, enfim, dentre outras coisas, mas
desde que a gente mudou pra cá, o passar dos anos foi ficando muito pior, foi afetando muito o dia a dia, a vida dele. E aí, depois de um bom tempo, ele foi atrás de especialistas, fez acompanhamento, fez testes, enfim. E aí veio o laudo no passado com altas habilidades, e uma das coisas que estão inseridas nisso é essa hipersensibilidade a barulho, a estímulos. Ele já abriu isso aqui pra vocês anteriormente, não tô falando aqui. Mas isso também foi um dos pontos que nos fizeram pensar de... será que essa cidade, do jeito que é a melhor cidade pra nós? Acho que a partir daí a gente começou a refletir muito mais no que faz sentido continuar e o quanto continuar, mesmo que esteja nos afetando, né? A gente muda muito, acho que a gente mudou muito nesses 4 anos e eu acho que a gente tá caminhando para um novo momento, um momento diferente, assim, da nossa vida. E que tá tudo bem mudar de ideia e então pensar em mudar daqui em um tempo menor do que a gente pensou, assim, inicialmente. A próxima pergunta também envolve mudança e ser de Nova York. Pensam em voltar a viver no Brasil? Cota, vem aqui. Se você está atrapalhando meu vídeo com essa pata. Eu acho que a gente já pensou em voltar pro Brasil inúmeras vezes nesses 4 anos morando aqui. Então eu diria que a gente pensa, mas a gente não planeja, sabe? Passa pela nossa cabeça, mas não é nada planejado. Acho que até quando a gente tava falando sobre planejamento a longo prazo, eu acho que a gente consegue, quando a gente pensa assim no Brasil, em voltar a morar no Brasil, eu acho que é um lugar que a gente conseguiria pensar a mais longo prazo, principalmente porque a gente sabe que a gente conseguiria eventualmente comprar uma casa, por exemplo. Que a gente conseguiria talvez ter essa coisa um pouco mais fixa, sabe? Até por ser o nosso próprio país, enfim. E porque, claro, a gente sente bastante saudade de lá também. E por último, outra pergunta sobre ir embora. Uma vez disseram que depois de Nova York gostariam de morar na Europa. Ainda pensam nisso? É outra pergunta. Não pensam em mudar pra Europa? Sim, a gente continua com esse pensamento, é uma vontade nossa, é uma curiosidade nossa. A gente tem vários amigos que moram fora, que moram na Europa. Gostam bastante. É um estilo de vida que a gente gosta também, pelo menos os lugares que a gente visitou até então. A gente já viajou... Eu sei que viajar é muito diferente de morar, né? Mas a gente já visitou a Holanda, Portugal agora, Espanha. E a gente gostou bastante, então... Sim, temos ideias, vontades. Uma única coisa que mudou dessa nossa conversa inicial que a gente teve com vocês é que antes a gente estava aberto assim para qualquer lugar da Europa. Hoje em dia, depois de morar aqui por esses anos e viver invernos rigorosos, a gente não moraria mais em lugar que faz muito frio. Acho que virou um trauma nosso. E também a gente entendeu que a gente não gosta desse frio terrível e muito longo também. Então descartaríamos aí todos os países que fazem frio, tipo aqui, menos 20, 27, sabe assim? Mas eu acho que é isso, assim, no geral. A gente, que nem eu falei pra vocês, tá vivendo muito momento, tentando tirar o melhor, viver o melhor agora. Aqui em Nova York ainda, vamos mudar de apartamento. Mas também com esses pensamentos de qual será o nosso próximo passo. E sabendo que nada, assim, é muito definitivo, que as coisas podem mudar a qualquer momento. Acho que eu sempre, até nas outras respostas, né, acho que eu sempre deixei muito em aberto pra vocês e continua ficando em aberto. Mas o que mudou mesmo é que eu acho que a gente fica aqui menos tempo do que a gente pensava mesmo inicialmente. Pra onde iremos depois daqui? Não sei. Quando for acontecer, aí a gente vê e eu conto pra vocês. Essas foram as perguntas. Eu queria também muito agradecer todas as mensagens que eu recebi falando que gostam do conteúdo, enfim. Recebi muita mensagem fofa que não eram perguntas, mas queria muito agradecer o carinho de vocês sempre. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo mais atualizado. Se vocês gostarem, eu posso trazer mais, com mais frequência aqui no canal, talvez mais temático também, não sei. Muito obrigada por terem assistido e até a próxima.